Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, hoje a gente chega na nossa última aula de conteúdos, né? Isso mesmo, a última aula. Como nós vamos fazer edição, imagina que agora tem um monte de gente soltando fogos e batendo palma, né? Mas então, essa é a nossa última aula de conteúdo. Se tu viu o vídeo anterior, tu já sabe que lá no Que Acadêmico vai ter todo esse material, né? Que agora as próximas aulas em relação às minhas turmas de segundo ano do IFSUL, as videoaulas vão ser resolvendo a lista 3, 4 e 5 de exercícios, e eu vou começar com algumas novas playlists no canal, que é em relação a conteúdos do Enem. Eu vou começar a abordar esse tipo de coisa, e também vou trazer assuntos de ensino superior, mas uma vez na semana a gente vai ter um vídeo em relação já a o conteúdo do segundo semestre que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, agora a gente encerra o conteúdo do primeiro semestre, mas se tu que é meu aluno e já tiver curiosidade, quiser já saber um pouco do conteúdo do segundo semestre, pode olhar os vídeos sem problema, pode olhar os vídeos que te interessarem mais. E, caso tu tiver dúvida, pode me escrever, pode deixar nos comentários aqui embaixo todas as dúvidas que tu não tiver. E não esquece de te inscrever no canal, de dar joinha e divulgar o canal, que é muito importante. Ajuda bastante, né? Aos poucos a gente consegue melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. Então, vamos lá. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre troncos de pirâmide. O que são troncos de pirâmide? Quando a gente faz um corte paralelo à base da nossa pirâmide, com isso a gente conseguiu formar esta figura, em que a gente tem essa base menor, tem essa base maior, que é a base da pirâmide, e a gente tem esses trapézios que compõem os lados, as faces laterais da nossa pirâmide. E quando a gente faz esse tipo de corte, a gente consegue gerar uma nova pirâmide aqui em cima, e aí a gente também pode, e essa nova pirâmide vai ter como base a nossa base menor, e eu posso fazer um outro corte, e eu posso ir fazendo sucessivamente até quantas vezes eu quiser. Quais são os elementos da nosso tronco de pirâmide, né? A gente tem aqui, como eu já tinha falado para vocês, a nossa base menor, a nossa base maior, a gente tem as arestas da base, a gente tem as arestas laterais, as faces laterais, que são compostas por trapézios, certo? E a gente também tem a altura, que é a distância entre a base menor e a base maior. Outro aspecto que acaba sendo incorporado da nossa pirâmide é o apótema. E como que a gente calcula o apótema? Através também de um triângulo retângulo com a nossa altura. E, bom, a gente vai retomar ele, mas não é muito complicado também, tá bom? Então, vamos seguir. A nossa área lateral, né, ela vai ser o quê? A soma dos trapézios isósceles, que eu já tinha mostrado para vocês, né, que as faces laterais são compostas de trapézio. Então, a gente vai somar todas essas áreas laterais, né, e aí com isso a gente vai ter a área lateral total. A área da base maior vai ser o polígono da base da pirâmide original. A área da base menor vai ser o polígono que se formou com esse corte paralelo à base. E como é que a gente diferencia as duas? Através do B maiúsculo para a base maior e o B minúsculo para a base menor. E a área total nada mais é do que a soma da área lateral com a área da base, quando a gente quer empacotar todo o nosso problema. Lembra quando a gente sempre faz isso? Então tá, vamos seguir. E o que acontece? Como é que a gente faz para calcular o volume do nosso tronco de pirâmide? Bom, não tem mistério, a gente tem duas formas, tá? A primeira forma é a seguinte, ó, subtrair do volume da pirâmide inteira o volume da nova pirâmide que se formou com o corte da base paralela. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Ó, toda a nossa pirâmide é isso aqui, certo? Ela tem um volume. Se eu faço um corte, ela vai formar esta nova pirâmide aqui em cima. Então, o que eu faço? Para achar o volume do tronco de pirâmide, eu tenho que tirar do todo menos do de cima. Do volume 1 menos o volume 2. Essa é uma das formas de encontrar o volume de um tronco de pirâmide. A segunda forma de encontrar o volume de um tronco de pirâmide é através desta fórmula,
em que eu tenho a altura dividido por 3, vezes a área da base menor, mais a área da base maior, mais a raiz quadrada da multiplicação das duas bases, certo? Então, para a gente praticar, essa aula não é muito longa não, para a gente praticar aqui os nossos exercícios, vamos resolver esses 4 exemplos. Toma um café, toma um chimas, dá aquela descansada, copia no teu caderno, dá uma pausa, copia agora, e aí vamos lá. Eu vou te mostrar esses 2 primeiros, e os 2 próximos são estes daqui, estes 2 exercícios aqui. Dá uma pausa, copia, e vamos resolver os exercícios. Vamos lá então. O que aparece aqui, ó, no nosso primeiro exercício? Ele diz, opa, não, este não é o primeiro. Esse sim é o primeiro. Primeiro diz o seguinte, tem que determinar o volume de um tronco de pirâmide que tem 9 centímetros de altura e bases quadradas de lados 4 e 6. Então vamos lá, vamos botar as nossas informações aqui. Ele tem de altura igual a 9 centímetros. Ele tem de lado menor, né, o lado da base menor eu vou chamar de L minúsculo, ele tem 4 centímetros, e o lado da base maior de altura e lados 4 e 3 de 3 centímetros, certo? Então daqui, ó, pessoal, a gente já consegue fazer uma coisa, a gente acha a área dessa base aqui, que vai ser 4 ao quadrado, porque é uma base quadrada, certo? E aqui também a gente já acha a nossa área da base, como é um quadrado também, então isso aqui 3 ao quadrado, 9 centímetros quadrados. Então, para a gente encontrar o volume, pessoal, é só a gente aplicar a fórmula, que é o que? A área da base maior, mais a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base menor, vezes a área da base maior. Tudo isso aqui dividido por 3. Então, se a gente substituir a nossa fórmula, o que a gente vai ter? Volume vai ser igual a 9 vezes 16 mais 9 mais raiz quadrada de 16 vezes 9. Tudo isso dividido por 3. Então, o volume, no final das contas, vai ficar 111 centímetros cúbicos. Certo? Tudo belezinha? Todo mundo conseguiu entender? Então, vamos lá. Vamos partir para o nosso segundo exercício. O que o segundo exercício nos diz? Ele quer que a gente encontre o volume desse tronco de pirâmide, dado essas informações. Então, o que a gente sabe? Ó? A gente sabe que o lado menor vale 4 centímetros. A gente sabe que o lado maior vale 10 centímetros. E que a altura é igual a 6 centímetros. Deixa eu apagar aqui para ficar certinho. Que a altura é igual a 6 centímetros. Então, o que a gente vai ter? Daqui, ó, a gente consegue encontrar que a área da base menor é igual a 16 centímetros quadrados, porque é um quadrado, né? E aqui a gente acha que a área da base maior é igual a 100 centímetros quadrados. Então, indo direto lá para a nossa fórmula do volume, que é o que? Volume é igual à altura, a área da base menor mais a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior, tudo isso dividido por 3. Se a gente substituir os valores que a gente tem, então vai ficar o quê? 6, 16 mais 100, mais a raiz quadrada de 16 vezes 100. Tudo isso dividido por 3. Então, no final das contas, o volume vai dar igual, se vocês fizerem essa sequência de contas, vocês vão achar 312 centímetros cúbicos. Deixa eu arrumar esse cúbico aqui. Então, 312 centímetros
cúbicos. Vamos para o próximo exercício. O exercício 3, pessoal, ele diz assim, ó, a base maior de um tronco de pirâmide é uma das faces de um cubo de 125 centímetros de volume. Sabendo que a base menor deste tronco é um quadrado de lado 2 centímetros e a altura é 9, calcular o volume. Então, o lado menor a gente já sabe que é 2 centímetros. A gente não tem o lado maior, a gente sabe que a altura é igual a 9 centímetros. Então, se a gente for desenhar mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo aqui o nosso cubo, o que a gente vai ter? A gente sabe que a face dele é algo mais ou menos assim. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? A gente vem aqui, aqui pontilhado, porque está passando lá por trás, aqui e aqui. E o que acontece, ó, pessoal? A gente vai conseguir desenhar o nosso cubo dessa seguinte maneira. Essa aqui é a ideia que a gente tem, ó. Aqui embaixo é a área da base. Ela é uma das faces de um cubo. Então, lembrando que o volume de um cubo, vamos botar aqui, ó. Aqui estão as nossas informações que a gente tem que completar ainda ali. Então, o volume de um cubo é igual a lado ao cubo. A gente sabe que para a gente descobrir aqui embaixo, né? Porque ele aqui embaixo é a face de um cubo, certo? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como é o desenho. Ignore isso aqui. Então, 125 vai ser igual a L ao cubo. Então, L vai ser igual a raiz cúbica de 125, que a gente sabe que isso aqui é igual a 5 centímetros. Então, aqui a gente já coloca mais essa informação. Então, agora vamos para os nossos valores aqui, ó. Então, a gente tem aqui a área da base menor vai ser 4 centímetros ao quadrado e a área da base maior vai ser igual a 25 centímetros quadrados. Vindo agora na nossa fórmula do volume, que vai ser o quê? A altura, a área da base menor, mais a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base menor, vezes a área da base maior. Tudo isso aqui dividido por 3. Então, se eu substituir agora os valores, então eu vou ter 9, que vai multiplicar 4 mais 25, mais a raiz quadrada de 4 vezes 25, dividido por 3. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar que o volume vai dar 117 centímetros cúbicos. Vamos agora para o nosso último exercício, pessoal, que ele diz que um reservatório possui as dimensões de um tronco de pirâmide de base quadrada, com o lado da base menor medindo 2 metros. Então, o lado da base menor medindo 2 metros e o lado da base maior medindo 8 metros. Considera que a medida da altura corresponde a raiz de 8 metros. Raiz de 8 metros. Calcular a sua capacidade de armazenamento. Ele quer que nesse exercício a gente tem que calcular o volume. Então, o volume a gente já sabe que a fórmula é esta. Certo? Vamos já, só para a gente escrever, para a gente ter ela de lembrança aqui. Então, se a gente pegar e usar ela, vamos usar. Então, o volume vai ser igual a... claro, vamos já tirar aqui, ó. Daqui a gente sabe que a área da base menor vai ser 4 e a área da base maior vai ser 64 metros quadrados. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, pessoal? Vai ser o quê? Raiz de 8 vezes 4 mais 64 mais raiz de 4 vezes 64 dividido por 3. Então, se a gente tiver isso, vai ser o que? Raiz de 8, 4 mais 64 mais 16 dividido por
3. Então, no final das contas, o volume vai dar a raiz de 8 vezes 84 dividido por 3, que dá igual a 79,2 metros cúbicos. Tá certo? Então, ficamos assim. Essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Olhem as aulas de exercício mais pra frente. Qualquer dúvida pode me escrever. Tchau!